1 Coríntios 11, de 17 a 34. E eu quero falar sobre os pecados da ignorância e os pecados da consciência. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior, porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer ou beber o cálice do Senhor, comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, guarde isso, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas que eu as ordenarei quando for ter convosco. Senhor, nos abençoa, fala ao nosso coração, usa, meu Deus, a minha vida para falar da Tua palavra, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos nos sentar. 3 coisas que Paulo fala e que combate nesse texto na igreja de Corinto. Nós vínhamos falando sobre a igreja primitiva, a igreja dos primórdios, as características que ela possuía. E hoje, como é a Santa Ceia do Senhor, sempre na Santa Ceia eu gosto de pregar sobre exatamente o sacrifício e aquilo que Jesus Cristo fez por nós. E me recordei desse texto de Paulo, que exatamente vem para exortar a igreja em Corinto a respeito daquilo que acontecia dentro desta comunidade. Já o evangelho começando a avançar na Ásia, Corinto, uma cidade de muitos negócios, um polo de comércio muito grande na região, talvez a principal cidade portuária, de entrada e saída, de importação e exportação, lugar também, obviamente, de muita prostituição. Onde tem muita gente, tem muito pecado. Onde tem pouca gente, tem pouco pecado, porque as pessoas pecam do mesmo jeito. Mas quando são mais pessoas, tem mais pecado. E ali havia muita coisa, e obviamente também na própria igreja. Quando a gente fala aqui igreja, e Paulo fala a respeito da igreja, nós não podemos imaginar propriamente um prédio. Não era ainda essa a cultura, até mesmo a Santa Ceia, ainda era como na igreja primitiva, tomada nas casas das pessoas. E Paulo, que estava escrevendo esta carta, no capítulo número 1, no versículo 11, ele fala a respeito do que ele estava sabendo, ou do que ele ficou sabendo.
diz assim: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Então, esta pessoa que Paulo tinha relacionamento, disse: ó Paulo, a coisa aqui em Corinto não está legal, está acontecendo assim, assim, assado. E Paulo então envia essa epístola para colocar alguns pingos nos is e dizendo: depois eu vou aí pessoalmente para a gente conversar mais coisas. Mas ele fala primeiramente a respeito da divisão, a divisão que havia dentro do corpo. Esta palavra divisão, que a gente encontra aqui na Bíblia, deixa eu ver onde é que eu anotei. Irmãos, eu anotei tanta coisa hoje. É ruim quando você prepara uma pregação cheia de coisa anotada. Eu gosto de pregar sem ter muita anotação, porque está na cabeça e você vai falando. Quando você anota muito, você se perde onde é que você anotou, entendeu? O bom mesmo é você falar sem anotar. Bom, mas que seja. As divisões que haviam dentro da igreja de Corinto eram facções. Aliás, o apóstolo Paulo usa aqui no versículo 19 a palavra partidos. E a palavra partido no grego aqui é a palavra aerésias, que em português é traduzida também como heresia. Haviam facções e partidos dentro da igreja, mas no sentido de que eram heresias e interpretações completamente distorcidas daquilo que era a verdade de Jesus Cristo, que os apóstolos, principalmente Paulo, difundia e ministrava nas igrejas. Grupos que se dividiam com as suas próprias interpretações, a sua própria visão e a sua própria maneira de ser. Isso destrói o corpo. Quando nós encontramos a nossa maneira de servir a Deus, herética, sem base na palavra e sem entendermos o que Deus quer, eu preciso entender que a vontade de Deus é melhor do que a minha, e o que Ele quer para mim é melhor do que aquilo que eu mesmo quero. É algo que a gente debateu ontem e hoje nos grupos de discipulado lá no acampamento, falando sobre exatamente isso. Eu estou pronto para fazer o que Deus quer e ser transformado por Ele? Eu estou pronto para diminuir e o Senhor crescer em mim? Eu estou pronto para deixar de lado a minha vontade e ser um com o meu irmão? Ou quando eu me sento à mesa, que é o símbolo também da nossa unidade no corpo e no sangue, porque o corpo e o sangue nos tornam um, eu me assento a essa mesa com essa incompatibilidade, divisões e facções, achando que isso serve, aquilo não, eu sou assim, eu sou melhor, o que aliás, infelizmente, permeia a nossa cultura cristã nos dias de hoje. Não vou nem usar a palavra evangélico, que está tão desgastada, mas de que você vai encontrar a igreja melhor, o lugar melhor, que as pessoas são melhores, que o pregador é melhor, que o louvor é melhor, a revelação é melhor, o poder é melhor, na hora da cura tem mais. Evangelho é onde hoje, ao invés de nós pregarmos o que Cristo faz, nós fazemos propaganda do que a igreja faz, porque as pessoas não devem ir na igreja por causa de Cristo, devem ir na igreja por causa da igreja. E se aquela igreja é melhor do que a outra, eu quero ir na melhor. E nós assim percebemos que existem facções e divisões, e Paulo combatia isso em Corinto nos primórdios do Evangelho. Quando vocês se reúnem na igreja, Paulo diz, vocês estão cheios de divisões e partidos. Uma segunda coisa que Paulo diz, o verso 19, eu fiquei lendo alguns comentaristas que não sabem se ele foi irônico ou verdadeiro. Talvez ele tenha sido irônico. Até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. A palavra aprovados, a palavra dóquimos, significa pessoa experimentada. É a mesma palavra que eles usavam quando faziam testes de moedas para saber se eram verdadeiras de ouro ou não. Então pode ser que Paulo disse assim, olha, é bom ter divisão, porque pelo menos aqueles que são bons e aprovados aparecem. Mas alguns acham que Paulo falou isso ironicamente, dizendo assim, vocês gostam que tenham divisões para que aqueles que, entre aspas, são aprovados ou os melhores apareçam. E isso é uma verdade, as duas coisas são importantes de serem interpretadas, porque sempre que há uma divisão, alguém leva vantagem nisso. Se movimentos facciosos não fossem importantes, seus líderes não teriam destaque.
Porque um movimento faccioso, seja uma revolução num país, ou seja uma divisão dentro de uma igreja, sempre tem alguém que encabeça, que se torna o herói daquele grupo. O evangelho de Cristo não é um evangelho de heróis, não é um evangelho de grupos. Aliás, você olhar a igreja evangélica com tantas divisões, isso é ótimo para os aprovados, porque em cada um dos segmentos existe um ícone, um defensor daquela linha doutrinária, e ele se torna alguém importante dentro daquela maneira de se interpretar as coisas. E às vezes nós ficamos aqui torcendo na internet quando eles debatem, porque eu sou dessa linha, eu gosto desse que fala mais assim, e o outro gosta mais daquele, e nós, na nossa cultura cristã, mandamos aquele monte de fofoquinhas e piadinhas nos blogs para lá e para cá, da igreja do fulano e do cicrano, e aí um fala, mas o meu pastor é assim, e o outro assado, e Deus no céu olhando para a terra e falando, diacho, que esses caras estão brigando para defender quem é o ícone daquele movimento, e Deus está aonde nisso tudo? Porque facções e divisões abrem espaço para ícones e heróis. Não posso dizer que isso é apenas prejudicial, mas no caso da igreja, sim. Bom, no mundo também não sei se não, mas se não fosse bom para os ícones, os movimentos sindicais não fariam homens e mulheres eleitos. Aliás, até o nosso ex-presidente da República, que era um líder sindical, e que num grande movimento surgiu como um grande líder. Independente de qualquer interpretação política partidária, favorável ou contrária, é um fato. Toda facção levanta um herói. E esses heróis, para o evangelho, dentro da igreja, são extremamente prejudiciais. Extremamente prejudiciais. Porque nós acabamos perdendo o foco de Cristo, e Ele é o sacrifício vivo que está na mesa. E esta igreja que se reunia nos lares, se reunia para partir o pão e beber do cálice, e para fazer isso em memória de Cristo, e não para achar um lugar melhor ou com uma pessoa melhor. E Paulo aborda ainda um terceiro problema. Quando vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque vocês comem antecipadamente a sua própria ceia, e outros ficam com fome. E tem outros que ainda enchem o caco e ficam com os pés redondos, falando besteira. Eu te considero, você sabe que eu te considero. Isso acontecia, era muito comum. E lendo um pouco sobre a história de Corinto, essa era uma prática terrível e muito triste. Que talvez aqueles que eram mais ricos e mais abastados se alimentavam melhor. Há duas hipóteses. Uma, de que estas ceias eram feitas com um fundo comum, ou seja, com o dinheiro da igreja. Outra, de que cada pessoa levasse a sua parte. Qualquer uma das duas torna o problema tão desprezível quanto o outro. Em qualquer uma das duas é terrível. Porque se era feito com um fundo da igreja, diz aqui que alguns comiam antecipadamente, outros passavam fome, porque estavam mais preocupados com a comida do que com a comunhão. Se levavam cada um a sua parte, também era terrível, porque os ricos levavam uma parte que era só deles e não se misturavam com os mais pobres. E tinham aqueles que não comiam, iam só para encher a cara e ficavam bebendo o tempo todo. E aqui entra a palavra egoísmo. O egoísmo que destrói a nossa comunhão e que destrói a vida com Deus, onde eu acho que as coisas que eu vivo aqui na igreja são mais importantes do que aquelas que Deus vai me dar. Onde eu acho que o cargo que eu ocupo, ou o lugar que eu sento, ou a importância que eu tenho dentro da comunidade é mais importante do que o que Deus quer fazer pela minha vida. E ficamos brigando pelo lugar na mesa, pelo pão maior, pela fatia mais parruda do pão, pelo cargo ou pelo crachá, ou seja lá pelo que for, e nos esquecemos que o mais importante é sermos igreja. É termos a comunhão como corpo, e sabermos que só é bom para mim agora, se for bom para nós. Eu costumo dizer isso muito para casais. Depois que você casa, não existe mais o que é bom para mim e o que é bom para minha esposa. Agora só vai ser bom para mim se for bom para nós. Porque se for bom só para mim, chega uma hora que ela vai ficar com a paciência cheia. E se a vida for andando e for bom só para ela, chega uma hora que eu não vou aguentar mais.
A partir do momento que decidimos que nós somos um, só vai ser bom para mim se eu ver que vai ser bom para os dois. Senão eu não vou escolher, não vou fazer, vai ser bom só para mim. Isso é unidade. Unidade do corpo sem egoísmos, sem puxar a sardinha para cima da minha brasa, ou fazer apenas de um convívio social a busca de benefícios apenas terrenos para a minha vida, sem compreender que Deus tem muito mais espiritualmente. Eu quis fazer esse preâmbulo nesta palavra, porque Paulo diz assim: vocês não têm porventura casas onde comer e beber? Vocês não comem em casa, não? Vocês menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que são mais pobres, que nada têm. O que eu vou fazer? Vou elogiar vocês? De jeito nenhum. Aí Paulo começa a dizer o que ele recebeu. O que eu recebi do Senhor é o que eu ensinei a vocês. Que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: esse aqui é o meu corpo, que eu estou dando para vocês. Ninguém pode dar a ninguém aquilo que Cristo deu. Nenhum homem, nenhum pastor, nenhum ícone, nenhum líder, nenhuma facção pode dar a mim ou a você aquilo que só Deus poderia dar. Jesus Cristo deixou a sua glória e se fez carne. Habitou entre nós e vimos a sua glória como unigênito do Pai. O Verbo virou gente, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Foi fiel até a morte e morte de cruz. No Getsêmani, eu estava lendo hoje, ele suou gotas de sangue, porque ele sabia que seria surrado e crucificado e morto, e que aquilo doeria muito. E ele estava dizendo: esse pão aqui, ó, sou eu, que vou ter a minha carne dilacerada e o meu corpo morto, e vou carregar em mim a dor de vocês. Quando vocês comerem esse pão, lembrem-se disso. Esse vinho aqui, ó, é o meu sangue, gota por gota que vai ser derramada. Quando vocês beberem esse cálice, lembrem-se disso. Criança não dá muita importância para as coisas. Criança não dá muita importância para os valores. Eu sempre brinco que quando a Vitória era pequena, a gente morava no Rio, e lá no Rio tem um mercado chamado Saara. É o paraíso dos eletrônicos, dos tênis, dos produtos importados da China e falsificados. E ela queria muito a Barbie, e a Barbie custava muito caro, ainda custa até hoje. Sabe qual é a Barbie mais cara? Sabe que tem a Barbie princesa, tem a Barbie rainha, a Barbie na praia. A Barbie mais cara é a Barbie divorciada. É porque ela vem com o apartamento do Ken, com o carro dele, é um pacote muito grande, é cheio de coisas. É o maior kit que tem, é a Barbie divorciada. Ela arrancou tudo dele, então... Bom, e ela queria a Barbie. E eu falei para a Blanche assim: Blanche, a gente vai comprar... Ela já tinha umas lá, eu falei: a gente compra a Barbie, mas assim, passa um tempo, a cabeça da Barbie está fora, o cabelo está embaraçado. A gente podia ir lá no Saara e comprar, a gente podia comprar a Barbie. Porque la Barbie es una boneca que se parece con la Barbie, pero la Barbie es americana. La Barbie es una boneca, mira, no tan especial, pero muy hermosa. Es casi la Barbie, casi igual. E a gente compra por 10 mangos, e se ela arrancar a cabeça e tirar o braço, não perdeu nada. Porque criança não dá muito valor, se custa caro ou se custa barato, entendeu? Ela não está muito aí. De repente o pai economizou o ano inteiro para comprar aquele presente no Natal, porque ama tanto o filho, e o filho derruba, quebra no mesmo dia. Quem já quebrou presente aqui no mesmo dia que ganhou? Todo mundo já fez isso, é uma tristeza enorme. Primeiro relógio que eu tive na vida, meu pai comprou na Galeria Pagé. Eu fui pôr no pulso, escapou, caiu no chão, quebrou na hora, nem cheguei a colocar. E eu fiz uma pergunta para ele, doida, não conhecia a Galeria Pagé. Ô pai, dá para trocar? Não, acho que dá. Tive que esperar não sei quanto tempo, coitado, para ele poder comprar outro para colocar no pulso. Porque a gente não tem noção das coisas.
Às vezes nós somos assim infantis. Nós não temos noção do que Cristo fez por nós. Não temos noção da dor, do que representou aquele momento. Os discípulos em volta da mesa era mais uma janta. Era mais uma Páscoa de tantas que passaram juntos. Era mais uma festa que eles estavam na mesa, mas para Jesus era a última. Aliás, ele disse: nunca mais eu vou beber do fruto da vide com vocês, até que venha o reino do meu Pai. E eu espero poder de novo estar com vocês. E eles meio que olhando um para o outro, não entendendo muito o discurso de Cristo. Ele dizendo que um deles iria traí-lo. Quem será que é? E eles nas facções, sabe quem é? Eu não sei, quem será que é o cara que vai trair? Não estou preocupado mais com a fofoca de quem vai trair do que com o sofrimento de quem vai ser traído. E Jesus está querendo nos dizer a importância deste sacrifício, para que a gente não perca a nossa vida com essas coisas. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Mas o versículo 27 me chamou muito a atenção. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aquele que comer indignamente. É claro que Paulo não estava querendo dizer aqui que é aquele que tem pecado, porque se ele quisesse falar sobre perfeição, então ninguém podia participar da ceia, não é isso. Ele não queria dizer, só pode participar da ceia quem é perfeito, porque quem for imperfeito e participar da ceia é culpado do sangue e do corpo. Se fosse isso, nem nós estaríamos aqui fazendo ceia, porque todo mundo tem pecado. Mas o que Paulo queria dizer aqui era a respeito desta irreverência, que eles seriam culpados do corpo e do sangue. Mas eu quero desenvolver com você aqui uma ideia muito simples. A palavra indignamente é enokos no grego, que significa culpado, responsável. Se vocês continuarem com essa vida, com essas facções, com esse pecado, se vocês continuam com essa ganância, com essas divisões, com esses heroísmos, se vocês desprezam a verdade do sacrifício e andam longe de Deus e forem comer esse pão e esse cálice, vocês vão ser contados junto com os culpados pela morte de Cristo, réu da carne e réu do sangue. Certa ocasião, os fariseus foram indagar a Jesus para saber dele, porque Jesus que deu a entender que eles não conheciam a lei, ou que eles não conheciam a palavra, e que eles não conheciam a Deus, e eles foram meio que indagar a Jesus. Como assim? Você acha que a gente não conhece? Jesus falou assim: claro que vocês conhecem, por isso vocês são culpados. Porque se vocês não conhecessem, vocês não teriam culpa nenhuma. Mas porque vocês conhecem e continuam me desprezando, aqui subsiste o pecado de vocês. Mas espera aí, irmão, eu acho que Paulo se enganou aqui. Algum erro nesse versículo, porque afinal de contas, pela morte de Cristo, a morte do corpo e o derramamento do sangue, nós somos os culpados. Somos ou não somos? Nós somos os culpados. Mas Paulo, não estou entendendo. Você falou assim, que quem comer e beber indignamente é o responsável, é o culpado, é o réu do corpo e do sangue, não é? É. Mas Paulo, nós somos, porque Ele morreu pelo nosso pecado. Ele morreu pela nossa indignidade. Aliás, está escrito lá em Isaías que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, que nós fomos sarados pelas suas pisaduras, e que Ele levou sobre si a nossa iniquidade e o nosso pecado, tomou sobre si, foi feito como aflito, ferido de Deus e oprimido, e nós não fizemos dele caso algum, quer dizer, nós já somos culpados. Então quer dizer que se eu tomar ou comer indignamente, eu já sempre fui culpado. Que diferença tem? E Deus falou isso ao meu coração hoje. Os pecados da consciência e os pecados da ignorância. Eu não sei se eu posso dar esse título, nem sei se teologicamente ele se encaixa muito, mas acho que quando eu explicar você vai entender. Uma coisa é eu não conhecer a Deus.
Uma coisa são os meus erros e os meus equívocos, da minha ignorância. Porque todos nós temos pecado, e todos nós andamos desgarrados e longe de Deus, até o dia que Jesus Cristo nos encontrou, e até o dia que o seu perdão nos alcançou. Na verdade, nós éramos o culpado pelo fato dele ir à cruz, mas não o culpado pela pena. Note, o culpado passível de pena. Quem tomou a pena foi ele. Esses fariseus e escribas eram culpados de maneira diferente, porque conheciam a palavra, conheciam a promessa e conheciam o que Deus dizia. Uma coisa é eu ter pecado e ser o alvo da misericórdia de Deus. Outra coisa é eu ter o pecado e ser alvo do juízo de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse, quando João teve a revelação lá na ilha de Pátimos, dizendo do Senhor para o povo: quem dera vocês fossem frios ou quentes. É uma das 7 igrejas, nós pregamos aqui. Mas porque vocês são mornos, eu vou vomitar vocês da minha boca. E eu descobri que Deus gosta do quente e do frio, Ele não gosta do morno. É melhor ser perdido no mundo do que ser morno na igreja. Porque Deus ama aquele que é fiel e o que é quente. Aquele que está na sua presença é alvo do amor e da comunhão de Deus. E aquele que está longe de Deus, está perdido, ele não conhece Deus. Ele está no pecado, ele está distante de Deus, mas ele é ignorante quanto às coisas de Deus. Ele é alvo do amor de Deus. Porque Deus o deseja, Deus quer transformá-lo. Ele está distante, uma ovelha desgarrada. E Jesus quer conquistá-lo e trazê-lo para o reino do Pai. Mesmo sendo errado, ele é alvo do amor. Agora, aquele que conhece a Deus e quer viver safado, aquele que sabe quem Deus é e o despreza, é um responsável diferente pela morte de Cristo. É aquele que é passível do juízo. Ele não é apenas responsável pela morte de Cristo, ele também sofrerá pena e juízo sobre ele. E nós muitas vezes nos desprezamos ao sacrifício de Cristo. E o nosso pecado é o pecado da consciência. Nós já conhecemos a Deus. Talvez muitos que estão aqui sentados como eu, são convertidos há décadas. Já andaram tanto em igreja, já ouviram tanto a palavra. Nós deveríamos andar de uma maneira muito mais madura, mas nós continuamos em muitas práticas com divisões e com facções e com politicagens e com egoísmos e com heroísmos. Nos esquecemos do principal, que é o sacrifício de Cristo, e somos culpados por situações que deveríamos ser inocentados. E Paulo diz: é por essa causa que tem muitos fracos, doentes, e não poucos que já morreram, que dormem, porque desprezaram o que era meu. Sabe o que me preocupa? Pessoas que desprezam os valores de Deus, pessoas que desprezam aquilo que o Senhor fez por elas, que vivem assentados à mesa, sem a responsabilidade e o entendimento do que ela significa. Não que nós estejamos aqui curvados diante apenas de uma cerimônia, mas da consciência que representa o sacrifício de Jesus. E por isso temos guerras, por isso temos enfermidades, fraquezas e morte no nosso meio, porque estamos no grupo daqueles que carregam uma culpa consciente. Eu acho que o diabo dá pulos dessa altura, porque há situações em que ele não precisa me fazer ser uma pessoa que anda longe de Deus. Ele não precisa de me arrebentar, ele não tem que me atacar, basta ele me fazer desprezar as coisas de Deus. Ele não tem que vir matar e roubar e destruir a minha vida. Ele só me diz: despreze as coisas de Deus e o juízo de Deus virá contra você. Porque nós andamos longe do Senhor. E sabe o que me deixa mais triste? É o tipo de consciência não cristã que diz a você que você está com doença, fraqueza ou morte na tua vida, então dê dinheiro na igreja, faça muitas campanhas, não falta. Não falta no culto.
Não é que eu chego meio tarde por causa do trabalho, mas tem que se esforçar para chegar cedo, porque a oferta é logo no começo do culto. Mas como nessa campanha nós queremos dar a chance de você ser abençoado, vamos ministrar uma outra oferta no final. Nossa misericórdia vai abençoar você. E somos ensinados a trocar e pagar indulgências. E não ensinados a andar no caminho do Senhor. Se nós desprezarmos a mesa de Deus, nós temos pecados da nossa consciência. E nós seremos culpados de maneira diferente. Mas se nós somos fiéis a Deus e entendemos o que representa o seu sacrifício, nós fomos o motivo pelo qual ele morreu, mas a culpa que ele levou sobre si traz sobre nós paz. Eu estava dizendo lá no acampamento de uma mensagem que eu ouvi do pastor John Piper, falando que a igreja hoje luta contra tantos principados e potestades, mas não vence o diabo dentro de si mesma. Vamos lá, povo, levante, vamos orar agora, nós vamos derrubar o principado da liberdade que está aqui nesse bairro oriental. Levanta agora, irmão. Os irmãos japoneses vêm aqui fazer um ato profético. Vamos lá, os coreanos agora. E a gente se empolga com isso. Tá caindo. E alguém fala, eu vi uma bola caindo. Ele caiu, o principado caiu. Agora nós vamos pegar a Vila Mariana inteira e nós vamos expulsar o demônio do Brasil. Vamos derrubar a padroeira, vamos derrubar o principado. E nós lutamos contra o principado do mundo. E não consigo vencer o danado do diabo que me faz falar palavrão. Eu quero derrubar o principado da nação e continuo sendo falso e mentiroso. E o diabo dá risada com essa igreja que acha que está vencendo o mundo. Cristo vai derrubar principados e potestades, porque Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se eu derrubar o que está dentro de mim, já está bom demais. Se eu vencer o que está em mim, já está ótimo. Aliás, eu contei para os pastores, tem gente que fica assim, ore por mim. Sabe por quê? Porque lá no meu trabalho é uma guerra espiritual terrível. Eu sou o único convertido. E é tanto demônio. Olha, eu tive uma visão, eu tive um sonho, eu tive uma revelação, me veio um arrepio, passou pelas costelas, mas é demônio andando, é demônio para lá e para cá. Tem uma pessoa que tem pacto, a outra não tem não sei o quê. Eu quero fazer uma campanha, eu quero levar esse óleo ungido. Você unge o óleo. Você pega o óleo e passa no óleo. O óleo que você unge esse óleo para ele ser ungido. Não, vamos ungir a unção. Vamos ungir então a unção para eu levar essa unção. Escuta, se eu levar essa unção, como é que eu faço? É o seguinte, você derruba nos 4 cantos do escritório. Se for grande, põe um no meio também, fazer 6, 9 pontos. Coloca um bem no meio, entendeu? Tem um jardim? Tem. Então você pega umas estacas de madeira, tipo assim, vou matar esse demônio, sanguessuga, vampiro brasileiro. Vamos acabar com esse vampiro que está sugando a minha vida. E eu vou bater estacas dentro e vai. E vou derrubar aí agora. Agora dá 7 cavalos. 7 voltas, eu já dei 7. Tem pouco. 7 são 14, com mais 7, 21. Todo dia na semana um programa, pim, pam, pum. Vai dando 7 voltas até o negócio cair. E nós ficamos empolgados com a guerra espiritual e com o nome dos demônios e a revelação e o sonho. Para tudo. Evangelho, palavra de Deus. Quantos trabalham com você? 15. Faz o seguinte, prega o evangelho para mais um. E prega até, seja testemunha de Cristo. Seja um servo de Deus de verdade, até o danado se converter. Aí são 2. Aí você prega para o terceiro, e 2 faz um culto lá dentro. E quando todos estiverem cheios de Deus, não tem lugar para o demônio lá. Porque o demônio não está na cadeira, nem no carpete, e nem no jardim. Ele está dentro das pessoas. Ele está dentro de nós. Não digo dentro de nós porque estamos possuídos por Ele, porque somos do Espírito. Mas Ele está no nosso comportamento, está na nossa boca, está na nossa cabeça. Está nas coisas que nós falamos, está na nossa atitude. Faz parte do nosso velho homem que briga com o novo. E nós sentamos à mesa desprezando as coisas de Deus. Andamos longe do Senhor. Nas nossas facções, divisões e heroísmos e egoísmos.
E depois, quando a vida vai mal e somos fracos, doentes e mortos, queremos ficar expulsando o demônio, batendo estaca, derrubando o olhinho. Crendice, misticismo. E nos esquecemos que nós devemos viver o Evangelho. Viver o Evangelho e entender o sacrifício. Para que nós sejamos realmente vencedores na vida, vencedores na terra, vencedores contra o diabo, não tendo fraqueza, mas força, não tendo enfermidades de todos os tipos, mas vivendo a saúde de Deus, não tendo morte, mas tendo vida, não tendo juízo de Deus, mas a sua paz, que o castigo de Cristo trouxe sobre nós, porque entendemos o que é o sacrifício, porque entendemos que somos culpados, mas não pela nossa ciência, talvez pela minha ignorância. Culpado enquanto eu pequei, mas Cristo me amou. Mas agora que eu conheço a Cristo, eu não posso mais ser responsável. Interessante isso. O motivo pela morte de Cristo sempre foi o nosso pecado. Mas no nosso caso, por aqueles que eu não sabia que era pecado. Porque depois que eu conheci a Cristo, eu não vou colocá-lo de novo na cruz. E nós seremos abençoados dessa forma. E nós teremos a paz de Deus sobre nós. Eu não quero ser o réu da morte de Cristo. Eu quero ser o alvo do amor de Deus. Que nós possamos como igreja entender o que é o sacrifício. Quando a gente sentar à mesa, essa é apenas uma cerimônia. O que traz a bênção para nós não é o fato de estarmos na igreja no dia da ceia. Ah, eu perdi a ceia. O que eu faço agora? Ah, irmão, você perdeu a bênção desse mês. Nesse ano serão só 11 bênçãos na sua cabeça. Ah, mundo cruel. Mas espere porque nós temos aqui um kit, vamos levar a ceia aí para você. O que não tem nada errado, aliás, você pode levar e dar para uma pessoa, não há nada errado, é apenas uma cerimônia. O importante não é você estar aqui nesta noite comendo este pão Pullman, cortado em quadradinhos, e esse suco de uva que não é o vinho. Aqui é um simbolismo. O importante é você ter comunhão com o corpo e com o sangue os outros 29 ou 30 dias do mês. É você estar na mesa de Deus todos os dias e os princípios de Deus permearem o teu pensamento e o teu comportamento. E nós sermos de verdade filhos dele. Quando nos reunimos para comer, quando nos reunimos para estar à ceia, é uma celebração na nossa vida em Deus. E que a nossa oração hoje possa ser essa: Senhor, eu sempre fui culpado pela tua crucificação, porque foi pelo meu pecado que o Senhor morreu. Mas eu não quero ser o réu, expondo o teu sacrifício outra vez, andando longe de ti, já te conhecendo. É muito sutil, mas é bem diferente. Eu quero ser um servo teu de verdade. Não permita, Senhor, que eu seja réu dessa forma. Eu não quero ter juízo sobre mim, eu quero ter o teu amor e a tua paz. E eu tenho certeza que só o fato de nós acertarmos o nosso passo e a nossa vida com Deus, inúmeros problemas e demônios que nós expulsávamos com a boca, vão sair com a nossa atitude. Porque acho que tem gente que expulsa demônio com a boca e chama de volta com os seus atos. Ele fala, vai embora daqui, mas peca e o diabo volta. E ele expulsa por cima e puxa de volta por baixo. Acho que o demônio chega uma hora que fica até nervoso com ele. Escuta, que negócio é esse? Quer que eu fique ou quer que eu vou? Você mandou ir embora, mas pecou. Você mandou ir embora, mas olhou a mini saia de novo da secretária. Você me chamou? Voltei. O que você está me chamando? Não entendi. Aliás, por isso Jesus falou sobre os fariseus: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles parecem que estão perto, mas eles estão longe. E se Deus olha o coração e não a aparência, essa aparência falsa nos destrói. E eu tenho certeza que a nossa caminhada verdadeira com Deus vai fazer com que Jesus Cristo possa cumprir as suas promessas em nós. Vai dar a liberdade que Deus e o Espírito de Deus deseja dentro de nós,
para produzir a sua vontade boa, perfeita e agradável. Sabe, irmãos, cultos de Santa Ceia é para nós sermos contritos e quebrantados. E eu quero encerrar com uma frase de Paulo que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E ele disse: se nós nos examinássemos mais, diz o texto, a gente teria menos juízo, menos julgamento e menos disciplina de Deus para nós. Se a gente olhar para dentro de nós mesmos, o nosso pecado e o nosso erro, seria tão bom. Se nós examinássemos as nossas atitudes e tivéssemos a hombridade, a dignidade de dizer: Senhor, me perdoa. Como diz Paulo em Romanos: desventurado o homem que sou. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer, eu não consigo. E o mal que eu não quero, eu faço toda hora. Eu sou miserável. Eu preciso de Deus. Eu estou longe de ser um herói. Não vou inventar uma facção para me tornar um ícone dela. Eu sou dependente de Deus. O nosso quebrantamento nos torna um, porque todos nós precisamos do poder do sacrifício. Que a gente possa sair daqui hoje com isso na nossa cabeça e no nosso coração. E você quer saber? Para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos, para o nosso trabalho, para os nossos estudos, para tudo que a gente fizer, não vai ter fraqueza, não vai ter doença e não vai ter morte. Porque nós somos dignos do sacrifício. Na verdade, nós éramos indignos, mas Ele nos tornou dignos pelo seu amor. E eu sou parte dessa dignidade pelo meu arrependimento e meu quebrantamento. Se hoje nós dissermos: Senhor, a nossa vida é Tua. Esse pão que eu vou pegar na minha mão é o Teu corpo que foi entregue por mim. Isso tem muito valor. O sangue derramado é esse cálice. Isso é muito sério. Isso é muito importante para a minha vida. Eu entendo que eu preciso fazer jus ao que Deus fez por mim. E eu me lembrei, para encerrar, da última cena daquele filme O Resgate do Soldado Ryan, não sei quantos aqui assistiram, aonde um soldado, uma divisão de um exército inteira, percorre todo o território da Segunda Guerra, a partir da Normandia, na França, até encontrar um soldado para salvá-lo e trazê-lo de volta para os Estados Unidos, e morrem para salvá-lo. E na morte, o comandante, o capitão que estava ali comandando, está morrendo, diz assim: olha, a gente morreu para salvar você, faça por merecer. E quando ele já é velho, diante da cruz, do sepultamento daqueles homens, a sua esposa nem sabe da história, ele fala: diga para mim que eu fui um homem digno, que eu fiz por merecer, que a minha vida teve sentido, e alguém que morreu por mim não morreu à toa. Quando eu vi aquela cena, eu falei: Deus, eu tenho que pensar isso todo dia. Senhor, que quando o Senhor olhe para mim, o Senhor tenha a alegria que o profeta Isaías declarou. Ele vai ver o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Para dizer: valeu a pena ter morrido na cruz pelo povo que eu salvei. Não vamos tornar o sacrifício de Cristo inválido pelos pecados da nossa consciência. Somos alvo do amor pela nossa inocência, mas culpados pelo nosso pecado, mas arrependidos e contritos, dignos do alvo que é o amor de Deus, como o alvo do amor de Deus. Se você está aqui pela primeira vez e nunca entrou numa igreja, o que eu estou dizendo para você é que você não vem à igreja para achar um lugar bom que é o pote dos desejos ou a lâmpada mágica de Aladim. Você não vai esfregar para Deus aparecer e te dar 3 pedidos. Você está aqui hoje porque Jesus quer a tua vida, porque Jesus quer o teu arrependimento, porque Jesus Cristo quer o teu coração, porque Jesus Cristo quer a tua mente, Ele quer mudar o teu caráter, Ele quer a tua vida como um todo. Filho meu, dá-me o teu coração.